Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado e Bernardo Cho. Tema de hoje, os desafios da comunhão. Produção DBcast. Olá pessoal, quem fala é Ziel Machado. Eu tenho uma alegria de poder estar junto com o professor Bernardo nesse segundo programa da nossa série de podcasts focada no tema da comunhão. No primeiro podcast nós conversamos sobre a importância da comunhão. Nesse segundo nós vamos conversar sobre os desafios da comunhão. Eu tenho o privilégio de servir na escola como professor da Teologia Pastoral e História e também ajudar na vice-reitoria da escola. O professor Bernardo é o nosso professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento. E, Bernardo, dá um alô para a turma. Olá, bem-vindos. Episódio 2, vamos lá. Isso, que beleza. Bom, no primeiro episódio, nós conversamos sobre a importância da comunhão. Bernardo, dá uma palhinha daquela sua reflexão final com relação à Trindade e as implicações disso para a igreja. Nós falamos aí no episódio 1 que o enredo todo das Escrituras é focado no plano, no agir de Deus de restaurar para si um povo, né? Então, ele age por meio de indivíduos, mas o seu objetivo sempre é um povo. E tudo culmina em Jesus. Jesus, que é aquele que vem cumprir toda a justiça, que vem planificar nesse sentido toda a história, toda a narrativa de Israel. E por meio de Jesus, segundo o Novo Testamento, a gente percebe que Deus é uma família, uma comunidade, né? É dali que vem a própria doutrina da Trindade, né? Da encarnação, da realidade de que Deus habitou entre nós em Jesus, né? E aí a gente encerrou, então, o episódio passado sugerindo, né, que é importante a gente resgatar a doutrina da Trindade como marco de referência, né, eclesiológico e litúrgico, né, da Igreja Evangélica. Nós que vivemos aí em uma sociedade bastante individualista, hiperautônoma, que na verdade é uma expressão, uma consequência direta do pecado, dessa ruptura da humanidade com Deus, mas foi dessa forma que nós terminamos o episódio 1, né, enfatizando, colocando acento aí sobre a Trindade, né, como marco de referência para a vida em comunhão. Muito bom. No episódio 1, nós falamos da importância da comunhão, porque isso responde à nossa vocação, responde à razão pela qual nós somos criados. Fomos criados para ter comunhão com o Pai e comunhão um com os outros. Mas entre a intenção da criação e a realidade histórica, há um abismo muito grande. A minha mãe costumava dizer assim, né? Viver com os irmãos no céu, ó que glória, com os irmãos na terra é outra história. A minha mãe tinha um realismo dramático, assim, bem profundo, mas essas frases comunicavam muito. E sendo uma casa de pastores, né, a gente conhece o que todo mundo vê, assim, e tem outra dimensão da igreja, mais de bastidores, que também a gente sabe, alguns não sabem, e a gente percebe o quão é difícil essa vida em comunhão. Na sua prática pastoral, Bernardo, como é que esse desafio para a comunhão tem se manifestado na sua comunidade local? Boa pergunta, Ziel. Esse desafio eu tenho encontrado esse desafio de diversas formas, né? Primeiro porque a gente vive no aquário do mundo, né, da cultura secular, que prega a autonomia do indivíduo, né? Então, a própria mensagem de um Deus que são três pessoas que subsistem eternamente, mas um Deus que é trinitário, um Deus que é uma família, uma comunidade, é absolutamente contraintuitivo para a pessoa comum, né? Então o desafio já começa aí, a gente já está num universo profundamente marcado, enfim, por todos os desdobramentos do iluminismo, né? Esse individualismo sem o qual ninguém consegue se entender como pessoas, né?
Agora, a segunda dificuldade talvez venha pelo fato de que as pessoas até almejam uma vida comunitária, até desejam, elas têm esse anseio por experimentar de verdade a comunhão cristã. Mas o problema é que elas não sabem o que é isso. A gente tem muita dificuldade até de definir o que é vida em comunhão. A gente acha que vida em comunhão é comer uma pizza depois do culto, que faz parte, né? Mas será que se resume a isso? A gente acha que vida em comunhão é participar dos mesmos movimentos, né? Eu acho muito interessante, tem um estudo recente do Jonathan Haidt, ele é professor da Universidade de Nova York, ele é um pesquisador famosíssimo, inclusive, acho que muitos ouvintes vão conhecer o trabalho do Haidt. Ele estuda psicologia moral, né? E uma das coisas que ele afirma em um dos livros dele é que esse negócio de a gente se sentir identificado, né? essa ânsia por pertencimento e a realização de um sentimento de pertencimento é algo que não é exclusivo do fenômeno religioso. Todo mundo tem esse anseio, né? Por isso que num jogo de futebol, eu tenho um dos presbíteros lá, um dos membros da liderança da minha igreja, é corintiano fanático, né? Pra você ver que a nossa igreja aceita realmente gente de todo tipo, né? Mas ele estava me falando, ele tá tentando até hoje me convencer a ir para um jogo do Corinthians, porque ele fala que às vezes é melhor que igreja, assim, o sentimento de pertencimento, né? A sensação de pertencimento. A questão é que acho que muita gente importa isso para dentro da igreja e se frustra. Primeiro porque as igrejas, muitas delas, são mais parecidas com o mundo do que com a Trindade, mas segundo também porque até aquelas igrejas que cultivam esse valor da vida comunitária não correspondem com a expectativa de muita gente. Né? Então, eu acho que a gente está numa crise de definição. A gente precisa voltar para o beabá e tentar entender de fato o que a gente quer dizer com vida comunitária, com vida em comunhão. O que você acha, Ziel? Então, acho que você colocou vários aspectos aqui importantes. Deixa eu retomar alguns deles. Recentemente, fazendo um aconselhamento online, porque agora estamos impedidos de estar fisicamente juntos na comunidade, então eu me deparei com uma situação na qual uma pessoa estava muito chateada com 2 ou 3 pessoas na igreja, e ele estava então expressando a sua reclamação com relação a essas pessoas. E o interessante é que, à medida que ele foi falando, eu percebi que ele colocava essas pessoas num pedestal, numa situação ideal de perfeição. Mas quando ele falava de si mesmo, ele se colocava numa posição diferente. Então, ele tem uma visão hierarquizada. Ele exigia a perfeição dos outros, mas não exigia para si a mesma perfeição. Ele dizia, como eles são mais experientes, mais perfeitos, mais santos, eles devem me tratar da seguinte forma. Então, ele tratava a si de uma forma e aos outros de uma outra forma. E eu falei assim, e por que você colocou essas pessoas nesse pedestal, quando, na realidade da igreja, todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma natureza pecaminosa? De onde veio essa diferenciação que você faz, que você acaba criando expectativas inadequadas com a pessoa e também com expectativas inadequadas para si mesmo? Então, ele ficou pensando, será que eu estou idealizando essas pessoas, se subestimando a mim mesmo? Eu falei, pois eu acho que você tem uma visão não humana dos outros e não humana de você mesmo. Então, acaba criando E eu perguntei para ele, mas o que alimenta essa sua visão de ser humano? E aí entra nesse aspecto de que, por exemplo, nesses dias que nós estamos vivendo agora, muito da nossa perspectiva de comunhão está relacionada a um evento, está relacionada a um espaço, está relacionada a um encontro. E aí, quando nós estamos impossibilitados de nos encontrar fisicamente, essa perspectiva de comunhão fica muito frágil. Então, eu fico pensando, a comunhão cristã, ela é uma coisa para além de uma relação legal, para além de um encontro
satisfatório ou gostoso, né? Essa dimensão da presença, né? Quando a gente lê lá Jesus dizendo, olha, lá em Mateus, no relato de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, o foco não é o lugar, mas é em quem você está, né? Então, muito da nossa comunhão está presa a um certo conceito de encontros e não tanto na presença, nesse em nome de. E é legal que Jesus disse 2 ou 3, não disse 2 ou 3 mil pessoas, né? Mas 2 ou 3 pessoas. Então, como é que nesse encontro com poucas pessoas, como é que nessa igreja na diáspora, você, em nome de Jesus, se encontra com outras pessoas? Então, de fato, a gente tem que se perguntar, quando a gente pensa em comunhão, quem é que alimenta o nosso conceito de comunhão? De onde se deriva esse conceito de comunhão? Ziel, eu acho interessante que você faça esse contraste entre ajuntamento e presença, e no caso a ausência agora do ajuntamento por causa dessa questão da quarentena, porque me faz lembrar das tantas e tantas reuniões que eu frequentei e participei, em que havia um número enorme de pessoas, mas com poucas pessoas de fato presentes no local, né? E eu acho que isso se deve ao fato de que o culto evangélico, e é óbvio que por evangélico, de novo, a gente está generalizando aqui, mas o culto evangélico não tem mais como centro nem a palavra, nem os sacramentos, a mesa do Senhor, a Eucaristia, né? O centro é a banda. E quando isso acontece, o que a gente tem é um número até elevado de pessoas, de frequentadores, mas com pouquíssima presença dessas pessoas, porque é fácil, você tá lá, mas não tá. Então, é muito comum a gente encontrar igrejas grandes em que os seus membros não sequer se conhecem, né? Eu acho que isso, é claro que isso faz parte de, enfim, é um problema inerente a todo o contexto grande, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver com essa liturgia, né? A nossa liturgia hoje, ela segue o modelo do entretenimento, que você mencionou, né? Não é mais uma coisa centrada nos sacramentos que apontam para quem Deus é, que apontam para a Trindade, inclusive. A adoração, ela é todinha centrada nesse hiperindividualismo e, portanto, assim, é difícil até encontrar sentido quando a gente fala de comunhão num contexto como esse, né? Então, de fato, eu acho que a gente precisa voltar para essa questão da definição, né? Essa questão de pensar em nome de Jesus, quer dizer, como é que essa presença, como é que a nossa liturgia conecta com essa realidade profunda e espiritual da presença de Deus e como é que isso se torna a gramática dos nossos encontros, né? Eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, na minha infância, definitivamente, eu e minha irmã, nós nos comportávamos de uma forma quando a minha mãe estava em casa e de outra forma completamente diferente quando a minha mãe não estava. Porque a presença da minha mãe colocava alguns limites e dava algumas possibilidades. Então, por exemplo, eu tinha o hábito de gritar o nome da minha irmã e a minha irmã gritava o meu nome. De onde nós estivéssemos, nós gritávamos um ao outro para chamar a atenção. Só que a minha mãe odiava grito. E ela, então, sempre dizia que ao invés de gritar, a gente tinha que se aproximar da pessoa e chamar a atenção da pessoa, chamar pelo nome, numa voz suave e sem grito. Então, quando a minha mãe não estava em casa, eu do meu quarto gritava para o quarto da minha irmã e chamando ela pelo nome, bem alto. Várias vezes, na tentativa de chamar a minha irmã e de dar um grito com o nome dela, quando eu saía no corredor para gritar o nome da minha irmã, minha mãe aparecia, eu quase que engolia a voz, porque a presença dela exigia de mim uma outra atitude, um outro comportamento.
Então, eu acho que, de alguma forma, a gramática da lógica do espetáculo foi suavemente entrando em nossos encontros, e a estética do espetáculo, a gramática do espetáculo, tomou uma proporção de nos fazer sentir confortáveis, essa experiência estética de se sentir bem num ajuntamento solene, numa reunião, acabou sorrateiramente diminuindo essa dimensão da perspectiva reverente, onde a reverência é esse reconhecimento na presença de quem nós estamos. E isso foi mudando e foi tomando um espaço de forma que a gente já não sabe mais desfrutar dessa presença quando estamos fora dessa gramática do grande encontro com a lógica do espetáculo. Então, e na lógica do espetáculo, o que importa é a imagem. Na lógica do espetáculo, o que importa é a aparência. E aqui eu lembro de um antigo professor nosso, do James Houston, dizendo que uma das funções fundamentais do Espírito Santo é transformar personagens em pessoas. E ele diz que só há comunhão verdadeira entre pessoas, não entre personagens. Os personagens têm suas máscaras, eles têm a sua aparência externa, que não corresponde necessariamente à realidade da pessoa. Ele diz, é impossível ter comunhão assim. Então, a função do Espírito é fazer com que a gente tire essas máscaras, que é todo o contrário do movimento da nossa cultura, que é colocar máscaras, né? É tirar as máscaras para que nós possamos ser plenamente pessoas. E aí, num grupo de pessoas verdadeiras, você vai desenvolver a comunhão. Agora, quando você está lidando com pessoas verdadeiras, você está lidando com fragilidade, você está lidando com limitação, você está lidando com sombras, você está lidando com quebra de expectativas em relação a você, em relação ao próximo. Isso vai romper as nossas ilusões em relação a gente mesmo e nossas ilusões em relação ao próximo. E aí de fato, nesse ambiente que acontece a reconciliação, é nesse ambiente que acontece o perdão, quando você lida com a coisa real. Mas essa experiência estética de ir para um grande encontro ou um encontro onde você canta coisas que você gosta, você ouve o que você gosta, você vê pessoas que você gosta, embora eu não tenha dúvida que Deus também se manifeste em espaços assim e fala em espaços assim, porque são nesses espaços que nós vivemos, né? Mas compromete a qualidade da nossa comunhão. E aí o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo fica completamente comprometido, você não acha? Eu acho. E eu acho até que, voltando aqui para a questão de a gente estar no contexto de isolamento, né? Eu acho que a pandemia, de certa maneira, foi muito reveladora, Ziel, porque muitos agora, quer dizer, acho que todo mundo, né, está se vendo, a não ser alguns loucos varridos aí que estão vindo contra as decisões dos governos e tudo mais, mas está todo mundo em quarentena, né? A gente não consegue mais congregar fisicamente, a gente não está mais presente aos domingos, né? Só que eu acho que tem um paradoxo nisso, né? Talvez uma ironia bacana, porque quem estava acostumado com o modelo de culto de entretenimento, migrar para um formato virtual, eu acho que não está sendo um choque muito grande. Porque uma das expressões que se tornaram mais comuns, né, na nossa geração, na minha geração no caso, é a ideia de assistir ao culto, né? Onde você vai assistir o culto esse domingo, né? Isso. E o pessoal fala, eu vou lá na igreja tal assistir o culto, mas agora facilitou, porque a pessoa não precisa nem estar lá, né? Ela está fazendo exatamente o que ela sempre fez, só que agora olhando para a tela do seu dispositivo ali. Por outro lado, eu acho que se a gente não sei, eu quero ter muita cautela na hora de falar isso, mas eu suspeito, né? Eu desconfio que muito do incômodo que muitos de nós cristãos estamos sentindo, justamente pelo fato de não poder estar junto, de não poder partir o pão e tomar do cálice juntos presencialmente, eu acho que isso, de certa forma, é uma tragédia, porque
isso é uma lacuna que de repente surgiu na nossa adoração, na nossa vida como cristãos, mas é um sintoma, talvez, de que algumas peças estavam no lugar certo. Para mim é muito esquisito gravar esse episódio olhando para um banquinho de madeira sobre o qual está o meu celular. É muito esquisito. Então eu acho que, de certa maneira, essa situação de isolamento, ela foi muito reveladora, né? Sim. Acho que trouxe à tona muita coisa que, enfim, a gente não estava percebendo antes, né? Eu lamento demais, porque lá na igreja que eu sirvo como pastor, a gente celebrava a ceia todo santo domingo. Todo domingo, o ponto alto da nossa celebração era partir o pão e tomar o cálice junto, né? E a gente não está em condições mais de fazer isso. É uma grande tristeza. A gente vai redescobrir agora o Salmo de Lamentos na Bíblia, né? Exatamente. Então, às vezes eu acho assim que num contexto de isolamento, se está tudo igual, se assim, eu não estou sentindo diferença, eu suspeito, tá, que a gente provavelmente está em descompasso com Deus. Porque realmente a situação é lamentável. É para a gente realmente chorar e ansiar pelo dia em que a gente vai poder congregar com os irmãos, né? Isso. Agora, desculpa, Zé, não quero te cortar. Não, eu concordo com você. Eu acho que, pensando nesse aspecto dos sacramentos e o lugar que eles ocupam na gramática da Constituição, da comunhão, assim, eu acho que é o momento do lamento, né? É o momento do lamento. Eu não poder partir o pão com o meu irmão é um momento de lamentar, e faz parte também dessa espiritualidade de deserto, do lamento, né? Quando é que eu vou voltar para Jerusalém? Eu sentei aqui às margens do rio da Babilônia e chorei, esperando o dia de voltar a estar junto de novo com o meu povo, estar junto, né? Então, essa pandemia definitivamente me parece que tem sido um remédio amargo, muito amargo, mas é um remédio que vai revelar muitas situações. A gente está quase caminhando aqui para o nosso tempo desse segundo programa, e eu vou deixar com você as reflexões finais, Bernardo. Fala o que você tem que falar e a gente vai caminhando para o final desse segundo programa. Eu queria colocar o acento sobre essa questão da importância dos sacramentos, né, daquilo que aponta para o nosso marco de referência maior e mais fundamental, que é a Trindade, né? Eu acho que é importante agora a gente sentir o gosto amargo desse remédio que a gente está tomando por conta dessa pandemia, por conta dessa quarentena, e eu acho que a gente precisa, de fato, refletir e deixar a ficha cair mesmo de que a possibilidade de a gente participar, né, dos sacramentos semanalmente é graça, né? O Bonhoeffer, o grande cristão lá que viveu, um dos fundadores da igreja confessante luterana lá na época dos nazistas, ele diz algo bastante interessante, que viver em comunhão visível com outros cristãos, ele diz que é um privilégio e que é a expressão pura da graça, porque é o tipo de coisa que a gente só dá valor quando não tem, né? O que me faz pensar também essa questão toda da centralidade dos sacramentos na adoração cristã e como essa centralidade molda a nossa percepção da vida comunitária e do desafio que a gente tem pela frente de colocar essas coisas em seu devido lugar, nos faz pensar também, e aí eu acho que a gente volta ao ponto inicial, né, de que o que deve aglutinar a comunhão cristã, o que deve determinar e definir a comunhão cristã, então, não é o gosto pessoal que eu tenho por estilos de louvor ou de culto, não é se eu gosto do mesmo esporte que você, não é se eu gosto de maratona que nem você, né, Zé? E o fato é que eu não gosto, mas Cristo, isso, né? Isso. A centralidade de Cristo nas nossas relações, o que os sacramentos fazem de forma, às vezes,
nem verbal, né? Então, colocar Cristo de volta no centro e de volta aquela questão da presença. Nós estamos diante da presença de quem? De uma personalidade, de uma celebridade, de uma banda, de uma figura, de uma estrela, ou nós estamos diante de Cristo, né? Porque eu acho que isso é fundamental para determinar a maneira como a gente encara a comunhão e como a gente encara as nossas relações. Excelente. Bernardo, muito obrigado. Foi uma alegria poder conversar com você esse segundo episódio. Pessoal, continue com a gente. Nós vamos seguir em mais um episódio tocando nesse tema da comunhão, onde nós vamos refletir sobre os benefícios da comunhão. É uma alegria para a gente no seminário poder ter essa iniciativa de criar uma ponte de contato entre vocês. Então, nós tivemos o primeiro episódio com o tema sobre a importância da comunhão. Esse segundo nós discutimos um pouco sobre o desafio da comunhão e vem um terceiro por aí, onde nós vamos discutir sobre os benefícios da comunhão. Estejam conosco, aguardamos vocês. Um grande abraço para todos. Um abraço com os pés para todo mundo. Isso. Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado e Bernardo Shaw. Produção DBcast.